SRC Notícia. Jornal da Manhã, Araçatuba. Você sabe o que é economizar de verdade? É investir nos seus sonhos. Para garantir isso, a Polo Energia... Tudo bem? Senta aqui ao seu favor. Zé, tudo certo? Está com o que realmente importa. Entre em contato e conheça o projeto de energia. E aí, como é que estão as coisas? Indústria, comércio, fazenda ou residência. Ligue 4141-8392. Repetindo, 4141-8392. Polo, para cada projeto, uma solução. Tô fazendo live pelo Face, e aí depois eu edito só a entrevista e jogo pro meu canal do YouTube. Aí eu te mando o link. Até a hora do almoço ele tá lá. Pra evitar que a pessoa tenha que assistir o jornal inteiro. Verão 2022-2023 nas nossas mídias sociais e no nosso site mundoflex.com. Mas ainda não tá. Ainda não tá do jeito que eu quero, do jeito que tem que ficar, cara. Eu preciso colocar uma câmera que pegue o estúdio todo e transmitir direto da mesa, porque o áudio pega daqui, aí não fica legal, fica longe, então ainda não tá. Eu arrumei uma forma de melhorar pelo menos o áudio. Eu encomendei um microfonezinho de lapela, sem fio, para o entrevistado e para mim. Aí pelo menos o áudio resolve ali. Mas ainda assim, o fato de eu ter que ficar clicando em 25 telas que não é melhor. Esse aí, Zé, ele tem um Tzinho que é uma antena que vai ali embaixo, não é? Não, esse celular aqui é daqui, eu não sei se... É só você espetar mesmo. É? Ele tá gravando por aí? Tá. Entrada no SBC. Ah, não. Aqui é C. Não. Isso aí teria que ser a minha. Obrigado. Vou entrar no ar agora. Mas é isso aí. Olá, bom dia. Tudo bem? 8h11. Você está na Jovem Pan Araçatuba. Segunda-feira, 24 de abril. Olha, dia de um monte de coisa hoje. Dia do boi, dia do milho, dia do chimarrão, dia do jovem trabalhador, dia do multilateralismo e da diplomacia da paz, dia do samurai, dia do combate à meningite, do penitenciário, da família na escola e dia nacional da língua brasileira de sinais, Libras. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página, tem live lá agora, jornalista Marcelo Teixeira. E quem já está nos acompanhando é a Madalena Celone. Bom dia, querida, uma semana abençoada para você também. 8h13, vamos aos destaques de hoje. Operação contra ameaças de ataques a escolas de Araçatuba e região mobilizou a polícia na semana passada. Disque 100 vai receber denúncia de ataque a escolas pelo WhatsApp e o denunciante não precisa se identificar. Vereadores vão analisar e votar 6 itens na sessão de hoje da Câmara de Araçatuba. Segunda-feira é dia da coluna Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do Ciram, Thomas Rocco. A Samar interdita de hoje até sexta-feira um trecho da rua Porangaba. Vou falar qual é o trecho logo mais. Liberação de custeio do governo federal deve atender a Santa Casa de Araçatuba com 7 milhões de reais. A EAN promove palestra sobre arborização urbana. E o meu entrevistado de hoje será o vereador Alceu Batista de Almeida Júnior, ou simplesmente Doutor Alceu. Ele vem falar da comissão criada pela Câmara Municipal e da qual ele faz parte para verificar a Zona Azul. Se você quiser enviar comentários, perguntas
ou mesmo apenas uma saudação para ele, anote o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, que é o 18 98106 1043, 18 98106 1043. Você também pode fazer isso lá pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas 14 minutos. Frase do dia: reduzir a desigualdade excessiva e não só moral, e politicamente correto como benéfico para a economia. Frase atribuída a Christine Lagarde, advogada política e economista francesa, também presidente do Banco Central Europeu. Reduzir a desigualdade excessiva é não só moral e politicamente correto, como benéfico para a economia. Hashtag fica a dica. Previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 17 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar destes 17 aos 29, sendo que amanheceu com sol, algumas nuvens e há possibilidade de pancada de chuva à tarde. O tempo deve ficar aberto à noite. Aliás, a semana inteira deve ser meio assim, com temperatura aí entre 17 e 29, sendo tempo nublado e possibilidade de pancadas de chuvas ocasionais até sexta-feira. No final de semana o tempo deve abrir. 8 horas 16 minutos. Vamos de notícia. Segurança nas escolas. Na quinta-feira da semana passada, olha, a quinta-feira foi um dia tenso, na verdade, nas escolas de Araçatuba e da região. Isso porque as polícias civil e militar fizeram operações contra ameaças de ataques a escolas. Em Araçatuba, por exemplo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão para localizar e apreender objetos que pudessem ser utilizados neste tipo de crime. Um adolescente de 14 anos foi apreendido como suspeito de ser autor do anúncio de um possível ataque a uma escola da cidade. Outra adolescente, também de 14 anos, teve a casa revistada. Nas residências foram apreendidos ao todo 6 celulares de estudantes que estavam espalhando, compartilhando ameaças nas redes sociais. Os aparelhos serão periciados. O delegado que comandou a operação informou que o monitoramento das redes sociais e as investigações prosseguem. Realmente foi um dia tenso, sendo que em muitas escolas ou não houve aula ou poucos alunos compareceram. Uma escola ali do Jardim Sumaré, em uma das salas, com 44 alunos, 2 compareceram. Outras salas tiveram um pouco mais de alunos, mas de forma geral, sei que em várias escolas, incluindo as particulares de Araçatuba, muitos alunos, direi até a maior parte deles, não compareceu. É isso. Hashtag por mais segurança nas escolas. 8 horas 17 minutos. Aliás, por falar nisso, né, segurança nas escolas, eu vou repetir uma informação que eu dei na semana passada. O serviço Disque 100 passará a receber denúncias de ameaças de ataques a escolas e elas podem ser feitas por WhatsApp, pelo número 61, o DDD de Brasília, trata-se de um serviço federal, 996 11 0100, 61 996 11 0100. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, podem ser enviadas mensagens de texto, áudios, fotos, arquivos multimídia ou links. O denunciante não precisa se identificar, ou seja, o anonimato está garantido. É importante que ele, o denunciante, informe o local da ameaça, escola, creche, universidade e os dados do suspeito ou dos suspeitos, se possível. Se a ameaça é feita em ambiente virtual, é recomendado informar qual a rede social, o site ou e-mail, nome do usuário, link do perfil, no caso aí de Twitter, Instagram, Face, Tinder, TikTok, enfim. As informações, conforme o Ministério, serão encaminhadas para a polícia, para o Conselho Tutelar ou para a Polícia Federal. O Disque 100 recebe e encaminha as denúncias de possíveis ataques a creches, escolas e demais instituições de ensino e faz o encaminhamento em caráter de urgência às forças de segurança. A central está preparada para receber a denúncia em formulário próprio
e encaminhá-las às autoridades policiais e conselhos tutelares da região, bem como nos casos em que sejam fornecidos dados de crimes cibernéticos, encaminhá-los à Polícia Federal. Fica, portanto, aí a dica. Vou repetir o celular para que você mande mensagens por WhatsApp anônimas, tá, sobre possíveis ataques ou anúncios de ataques e ameaças, né, de ataques a escolas. 61 99611 0100. 61 99611 0100. Hashtag denuncie pelo Disque 100. 8h20. Política. Hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Araçatuba, a partir das 19h. Os parlamentares vão analisar e votar 6 itens. Em regime de urgência, constam 3 projetos assinados pelo Executivo. Uma das matérias reajusta em 6%, a partir de 1º de maio, a remuneração, proventos e pensões dos servidores vinculados ao Poder Executivo. A outra proposta reajusta para R$ 600 o vale-alimentação concedido aos servidores da Prefeitura. E o terceiro projeto de lei do Executivo altera a legislação sobre a concessão de benefícios de assistência social. Outros 3 itens da pauta tratam de denominações de ruas. Na fase do pequeno expediente, poderão usar a tribuna a vereadora Regininha do Avante, os vereadores Wesley da Dialogue do Podemos, doutor Alceu e Antônio Edivaldo Dunga Costa, doutor Alceu do PSDB e o Dunga do União Brasil. Cada parlamentar dispõe até de 10 minutos para tratar de assuntos de sua livre escolha. A sessão será transmitida pela TV Câmara, canal 6 do Sistema NET Digital, e ainda pelo Facebook e canal da Câmara no YouTube, que estão disponíveis lá no site da Câmara, aracatuba.sp.leg.br. Hashtag participe da política local. 8h21. Vamos então à entrevista do dia, porque o doutor Alceu, vereador de Araçatuba, já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba para conversar comigo sobre a comissão criada pela Câmara Municipal e da qual ele faz parte para verificar a Zona Azul de Araçatuba. Bom dia, doutor Alceu, tudo bem com o senhor? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Um prazer estar mais uma vez aqui. É isso. Doutor, quem sugeriu e por que sugeriu a criação desta comissão? Bom, a ideia partiu de mim mesmo, né? Dessa vez, nós conversamos com outros vereadores e formamos essa comissão, apresentamos para o plenário, para ser aprovado, para estudar por quê. Está já vencendo, no dia 17 agora de maio, 10 anos em que o sistema rotativo está funcionando aqui em Araçatuba. Está precisando de fazer algumas modificações e é o momento oportuno para que isso seja feito. Está vencendo, mas pode ser renovado por mais 10 anos, sim, não sim, é? Pode ser renovado. Mas existe a possibilidade de ele ser paralisado para abrir um novo processo de contratação de outra empresa? Se não houver consenso entre o executivo e a empresa, ele não seria renovado. Aí você teria que fazer uma nova licitação, ele poderia ser paralisado, sim. Certo. A gente está falando em 17 de maio, falta pouco mais aí de 20 dias, 20 e poucos dias. Como que serão os trabalhos na prática da comissão? Quanto tempo leva e dará tempo de antes do dia 17 oferecer alguma coisa? Toda a comissão, ela tem 180 dias para terminar, né? Mas essa aqui não tem condição porque já está muito próximo. Nós resolvemos fazer essa comissão para pegar sugestões da população, né? Até mesmo a experiência que a gente já teve nesse período que a ANAPARC já está aqui, né? Então nós temos um período bem curto. Nós pretendemos em 2 semanas já apresentar um relatório. 2 semanas? Mais ou menos 2 semanas já apresentar um relatório por causa do tempo, né? Está muito próximo. Mas aí, o que vocês conseguem fazer? Qual vai ser a dinâmica e as ações nestes 20 dias? Então, já houve uma comissão dessa na legislatura passada. Tá. Desde do nosso início na primeira legislatura, em 2017, a gente vinha, inclusive, participando lá, propondo indicações para a mudança do sistema rotativo. Porém, não era a época oportuna, porque você não pode mudar o contrato no curso dele, né? Diretamente, você fazer alguma modificação dele. Então, não havia possibilidade. E houve lá atrás uma outra comissão, não participei da comissão,
mas o pessoal até me apresentou o relatório lá também para a gente aproveitar algumas Então coisas. tem informações passadas que o senhor acredita que sejam pertinentes também desta vez. Certo. Nós já estamos recebendo também sugestões de munícipes, né, que estão mandando pelo WhatsApp, próprios vereadores que têm algumas ideias também para propor lá, estão mandando para a gente também. Nós estamos colecionando, agora mesmo, às 9 horas, a comissão vai se reunir, nós vamos nos reunir lá na Câmara Municipal, já para tratar desse assunto. Pretendemos na semana que vem fazer uma audiência pública, que a gente vai convidar a população, a associação comercial que faz muito uso do sistema rotativo, né? Enfim, juntar mais sugestões para poder apresentar no relatório, apresentar para o Executivo. Faremos também uma visita na própria Arapark para ouvir os proprietários lá, as pessoas lá da empresa, né? Para apresentar e ver se há um consenso para algumas mudanças significativas no sistema, para melhorar, né? Porque o sistema hoje, muitas pessoas me mandam assim, tem que parar o sistema, mas não entende que se parar o sistema do estacionamento rotativo vai virar um caos. Eu tomo por exemplo a mim mesmo, meu escritório na rua Bernardino de Campos, em frente à escola Cristiano Ossa, né? Quer dizer, bem próximo ali do centro. Na rua, uma quadra antes da Arapark, inclusive. Eu sou vizinho da Arapark, né? Justamente, eu estou no 127, eles estão 200 e alguma coisa, que é no quarteirão de cima. Quando teve uma época que ficou sem o sistema rotativo, era uma outra empresa, saiu até esse licitar, nós ficamos sem. Ali é impossível estacionar. Hoje aumentou muito a frota de veículos, não tem condição. E pessoas que trabalham no comércio, por exemplo, param 7 horas da manhã, vão tirar o carro 7 horas da noite, né? Fica o dia inteiro parado. Você vê que o carro para ali, a pessoa não tira. Né? E um cliente meu, por exemplo, hoje, ele vai lá com o sistema, inclusive tem no próprio aplicativo, né? Coloca lá R$2, vamos dizer, né? E usa o serviço, fala com a gente, faz uma consulta e vai embora, né? É dessa forma que eu acho que o sistema precisa melhorar. Não temos mais condição de não ter o serviço. Tá, eu ia fazer uma das principais questões aqui, era justamente como a população pode e deve participar. Então haverá na semana que vem uma audiência pública. Independentemente desta ação, o cidadão pode levar até a Câmara pessoalmente, ou enviar e-mail ou WhatsApp para vocês da comissão as sugestões, críticas, reclamações referentes à área azul. Nós já estamos recebendo tanto pelo WhatsApp próprio, né, nosso, quanto pelo Facebook. Foi colocada a matéria no Facebook, né, e as pessoas já estão... O senhor está falando da sua página no Facebook, da Câmara? Também, tá, né? perfeito. As pessoas têm procurado e mandado... Tem pessoa que liga assim, manda assim, olha, eu não gosto desse serviço, da Zona Azul, tinha que parar, tinha que passar para o município para dar para uma entidade assistencial. Isso aí, né? Mas hoje eu acho que não tem como mais fazer dessa forma. Senão a gente retrocede, né? Hoje, por exemplo, essas empresas elas têm uma tecnologia mais avançada, né? Hoje a gente precisa disso. Coisa que a prefeitura, por exemplo, não consegue, não tem como trabalhar nesse sistema. Está crescendo demais. Só para você ter uma ideia, Marcelo, quando a Anapark começou, colocou, por exemplo, na Rua Brasil, não sei se você lembra desse fato. Lembro. Colocou lá, houveram algumas discussões, foram retirados, ou os comerciantes fizeram um abaixo-assinado para que voltasse lá na Rua Brasil o sistema rotativo, porque é impossível, não tem como. Ele é benéfico. Na prática, do que a gente está falando? É do fato de, onde não tem área azul, a pessoa chega, estaciona o carro, fica o período comercial inteiro e não abre lugar para outra pessoa estacionar. É disso que a gente está falando? Por exemplo, Santa Casa. Eu recebi muitas essa semana. Foi bastante polêmico, né? Sempre foi. Muitas mensagens essa semana assim, olha, em volta da Santa Casa não pode ter zona azul. A pessoa chega lá, às vezes não tem um aplicativo, ou a pessoa não tem dinheiro na hora, né? Se não tiver a zona azul lá, o sistema rotativo, não acha local para piora. Já teve momentos da gente chegar ali, você fica rodando. Por quê? Pessoas que estão internadas lá, com parentes, próprios funcionários da Santa Casa ou de clínicas ali perto, fazem a mesma coisa. Param de manhã, só saem à noite. Aí que você não encontra mesmo local para você estacionar. Lá, inclusive na comissão passada, eles tiveram uma ideia da
da Zona Verde, sabe? Que daria seria um local diferenciado, né? Foi uma ideia até da comissão passada, e a gente estava conversando sobre isso. Seria chamado de Zona Verde, que teria um período maior para a pessoa ficar ali, porque às vezes leva alguém para estar visitando algum doente ou precisando de internar, alguma coisa, porque teria um período maior. Mas parece que isso aí não teve progresso, né? Não progrediu muito essa questão. Então nós vamos nessa reunião nossa ver se pode existir naquela área uma questão especial, se é possível acontecer isso. Porque Santa Casa realmente, né, a pessoa chega, mas se não estiver a Zona Azul lá, não acha local para estacionar. Isso aí é ilusão de achar isso. Entendi. Cometi o pecado aqui, vou pedir desculpa até pro Zé Marco. Eu esqueci de virar a câmera para o Alceu na hora que eu comecei a entrevista. Aí ele ficou falando e ficou aparecendo meu rosto aqui, segurando o queixo, inclusive. Não, mas agora eu fiz a coisa certa. No segundo bloco a gente vai ter mais tempo para a entrevista e aí vai aparecer mais o Alceu. O importante é que o áudio está aparecendo, o conteúdo está garantido, não é? Alceu, me diga o seguinte, quem são os integrantes da comissão? Eu como presidente, Maurício Bem-Estar, Nelsinho Bombeiro, Arnaldinho, vereador Arnaldinho e o vereador Coronel Guimarães. Nós já formamos o pedido da comissão com os membros que fariam parte da comissão. Todos assinaram o pedido. Entendi. Maurício, Nelsinho, Arnaldinho, Coronel Guimarães e o doutor Alceu. Todos são da bancada da prefeitura. Não há a possibilidade de, eventualmente, a comissão pender para um lado e não atender a críticas, principalmente de quem não gosta do trabalho da prefeitura? Não, nós estamos abertos sim a atender. O próprio vereador Lucas Zanata nos procurou também para ajudar, né? Nós aceitamos. Certo. Não vai participar da comissão, porque a comissão está formada, né? Mas ele também se apresentou como para ajudar, explicar e dar sugestões, né? E todos os vereadores, independente de ser oposição ou situação, nós estamos abertos a receber essas sugestões, sim. Perfeito. Agora, 32 minutos, eu vou pedir para o doutor Alceu continuar aqui, porque no segundo bloco a gente tem mais tempo ainda para a entrevista. Tudo bem, Alceu? Tudo bem. Então é isso, você que está aí nos ouvindo, nos seguindo, aguarde um instante só que o break tem 2 minutinhos e a gente já volta. Jornal da Manhã, Araçatuba. Cometi essa indelicadeza. Começou a entrevista, ficou em mim aqui. Caramba. Você consegue dirigir a Sonhos. Hã? Ficam os dois ou fica? Não, só fica lá. Você fez uma vez, ficou depois, né? Tem um modo para gastar com o que realmente importa. Entre em contato. Visão do diretor? Olha só. Fica as duas, fica eu e você. Isso é interessante. As duas câmeras funcionam simultaneamente? 4141-8392. Repetindo, 4141-8392. Polo, para cada projeto, uma solução. Que legal, cara. Verdade, Sabia que ninguém podia merece isso, não? sentir dores nos pés, Mas o seu é Galaxy. No iPhone dá também, não? Será? Não sei. Isso aí no próprio... Tá, não, mas... É nativo dele. Ah, é nativo. Vou dar uma fuçada. Aí sai... Esse aqui é... 8. Compre também pelo WhatsApp 18996489590. Vou dar uma fuçada nisso. Mas como eu te disse, o ideal era a gente dar uma melhorada. Aliás, o iPhone ele tem um outro problema, né? Porque na live ele só faz em pé, ele não faz deitado. Oferece apoio e suporte para suas demandas, além de uma vasta cesta de benefícios. E a gente está falando de agricultura. Você tem números da Arapark? Quanto que ela arrecada? Quanto que repassa para a prefeitura? Essas coisas? Também conheça os nossos serviços e sejam associados. Cirão, 80 anos. O agro está aqui. O liberal regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais conteúdo? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja
cidades da região. 20 câmaras, né? Maravilha. 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Estamos de volta, 8 horas 34 minutos. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou o Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Aliás, deixa eu dizer que o Jornal Liberal aí de final de semana estava muito bom. A edição trouxe como manchete: Ribeirão Baguaçu recebe investimentos. Isso porque dia 22, sábado, foi comemorado o Dia do Ribeirão Baguaçu, principal manancial que abastece Araçatuba. Fala também dos reservatórios aí das hidrelétricas da região que estão com 100% de volume útil, graças a Deus. Fala da Operação Tiradentes, de drones para segurança em escolas. Então está uma edição bastante interessante, além de um artigo do advogado tributarista Eduardo Queiroz falando aí de ICMS. Portanto, dá uma olhada lá no Liberal Regional e no LR1. A manchete também está como, depois de vários anos, os reservatórios da região chegam a 100% do volume útil. Que bom, não é verdade? É isso, informação verdadeira é tudo. E na volta do segundo bloco, eu aproveito para agradecer a audiência dos ouvintes e também aquela interação básica que eles fazem com a gente. Meu muito obrigado de hoje vai para Caetano e Alexandre Procópio Neves, professor Oswaldo Gebra Júnior, a Camila e o Paulinho Grisioli, o Estevam e a Luísa, o Ricardo Cruz, a Mari Hashiguchi e o João Pedro Ranussi, o JP, o Paulo Henrique Gilberti Tavares, mais conhecido como Vô, Douglas Dias, o Douglão, Dr. Marco Carvalho, também chamado de Doutor Metal, o Irã Márcios, o Deco Kimura, diretamente do Japão. Muito obrigado, Sumô, pela audiência de sempre. André Luiz Alves, produtor audiovisual dos bons, personal trainer Lucas Damaso, seus pais Tânia e Tito, e também a Vanessa Olivieri e a Lorena. Olha, muito obrigado também ao Carlos Mestrinera, ao Samir Nakadi, que no sábado estava lá no show do César e Paulinho, Ricardo Grácia, Newton Coeque, a Suzana Sintra, o Danilo Vendrame, o Maurício Pazian, Rodrigo Vidotto Cervantes e o Renato Ramires, todos empresários de Birigui. Danilo, inclusive, presidente da Associação Comercial e Industrial de Birigui, e o Maurício Pazian, representante da FACESP aqui na região. Muito obrigado a todos vocês pelo companheirismo de sempre, tá bom? 8 horas 37 minutos, coluna semanal. Chegou a hora do Minuto do Agronegócio, com o produtor rural e presidente do Cirão, Thomas Rocco. Toda segunda-feira ele fala aqui no Jornal da Manhã Araçatuba das expectativas para os mercados do boi, da soja e do milho na semana. Vamos ouvir então Thomas Rocco. Eu sou o Thomas Rocco, presidente do Cirão, e aqui nós vamos começar o Minuto do Agronegócio, aquela nossa rodada de bate-papo para você que está nos escutando tomar um cafezinho e pensar, fazer uma reflexão da soja, do milho e do boi gordo e te ajudar a trazer um pano de fundo para que você sempre possa tomar os melhores negócios e trazer lucratividade para dentro da sua propriedade. Pessoal, a semana foi de forte pressão, então nós estamos no que os antigos diriam que é compradores de barriga cheia, quer seja para a soja, para o milho e para o boi gordo. Para a gente falar da soja, o que nós estamos vendo? Na prática, é a super safra que se desenhou no Brasil, então isso foi bom para todos os produtores rurais, inclusive a nossa região, os produtores têm relatado aí grandes produtividades, algo que a gente não via aí pelo menos há 5 anos com uma frequência maior, então grande parte aí dos produtores estão colhendo uma boa safra e isso pressiona os preços. Nós estamos em abril, época dos vencimentos aí de parte dos produtores, então
aquele produtor que não travou os seus negócios está tendo que tomar preços aí na casa de R$125 pela soja disponível, o que não é um preço bom, então ficar de olho daqui para frente. A grande preocupação é que surgiu ao longo da última semana, e vamos abrir essa semana também, com os contratos futuros na casa de R$130. Então você que é produtor rural, que vai plantar soja no ano que vem, vai precisar dar uma olhadinha nos insumos, como que está a relação de troca com adubo, com semente, com defensivos, para saber se esse preço pode ser remunerador ou não. A gente estava ancorado em preços muito altos e agora que o mercado está recuando, esse recuo tem mexido aí com o estômago de todos os produtores rurais que estão plantando soja. Então, atenção, essa semana deve ser de pressão, preços na casa de R$125 pelo saco da soja. Pressão também no mercado do milho, pouca demanda pelo cereal e as notícias que a gente vem colhendo é que realmente vem se desenhando aí uma grande safra. A última semana trouxe chuvas volumosas aqui para a região, chuvas que necessariamente não estavam previstas, e isso dá um fôlego grande para as lavouras de milho, para as lavouras de sorgo, para as áreas de integração, onde o produtor rural semeou sementes aí de braquiária, pensando no gado. Então a tendência é que a gente tenha uma safra muito grande de milho, o cereal vem derretendo ao longo dos últimos dias, preços aqui na nossa região na casa de R$68 até R$72 pelo saco do milho, sinal amarelo aí para os produtores de milho. E para a gente fechar, falar um pouco da arroba do boi gordo, os frigoríficos estão com escalas confortáveis, então relatos médios aqui de escalas na casa de 11 a 15 dias. A demanda do mercado interno não tem sido muito forte, então eles estão no controle da situação. E quando voltou o gado para exportação, os produtores colocaram esses animais no mercado, então também eles estão com uma escala confortável com relação aos animais que se enquadram no padrão de exportação. Preços para o boi comum na casa de R$265 pela arroba do boi, e boi padrão exportação China na casa de 280, mas ainda com uma escala confortável. Então não vai ser uma semana de muita facilidade aí aos produtores que precisarem negociar os seus animais. Produtor rural, boa semana, bons negócios. Ciran, 80 anos, o agro está aqui. Este foi, portanto, Thomas Rocco falando aí das expectativas de mercados do agronegócio, boi, soja e milho para a semana. 8h42. Olha, a interdição do trânsito. A Samar, que é a empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Araçatuba, já interditou hoje, e isso vai até a próxima sexta-feira, a rua Porangaba, no trecho entre a Avenida João Arruda Brasil e a rua Santo Antônio, que é, para você se localizar, quem vai no sentido centro-bairro pela Porangaba, da João Arruda Brasil, a Santo Antônio é a que passa depois que termina o terreno ali da Fundação Mirim. A interdição começa às 7 horas e vai até às 5 horas da tarde. E a partir deste horário, o local será liberado parcialmente para o trânsito. A interdição é necessária, segundo a Samar, para a obra de remanejamento do emissário da Fundação Mirim, que tem cerca de 300 metros. No local serão instalados 10 postos de visitas. Neste período, de hoje à sexta-feira, a opção para os motoristas que passam no sentido bairro-centro é fazer o desvio pela rua Santo Antônio. Já quem estiver trafegando no sentido centro-bairro tem que desviar pela Avenida João Arruda Brasil. Mais informações você encontra nos canais de atendimento da Samar, o 0800, chat, o WhatsApp, todos eles disponíveis lá no site da empresa, samar.eco.br. Hashtag interdição do trânsito em Araçatuba. 8h43. Gestão na saúde. A ministra Nízia Trindade assinou na semana passada uma portaria que garante 2 bilhões de reais para mais de 3 mil hospitais filantrópicos e Santa Casas de 1.700 municípios de todas as regiões do país. A medida deve beneficiar a Santa Casa de Araçatuba com aproximadamente 7,5 milhões de reais.
Segundo o Ministério da Saúde, o investimento total anunciado pelo governo federal são de valores relativos aos saldos remanescentes de fundos de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios, e mais de 475 milhões de reais já teriam sido repassados. Durante a cerimônia, a ministra Nízia Trindade destacou que as instituições beneficentes de saúde respondem por mais de 60% das internações hospitalares de alta complexidade, quase 40% de média complexidade do SUS. Segundo o que foi divulgado pelo Ministério, a portaria publicada em dezembro do ano passado, ainda do governo Bolsonaro, dificultava o acesso de estados e municípios aos valores, pois exigia certidão negativa de débitos e estabelecia prazo curto para a comprovação de critérios. A portaria foi revogada após reunião com o setor no início de janeiro e publicado um novo documento que define o valor máximo destinado a cada entidade filantrópica. O valor considera a proporção total de instituições registradas nas bases de dados dos sistemas de informações ambulatoriais e hospitalares entre 2019 e 2021. Valores referentes a emendas parlamentares já teriam sido liberados pelos governos federal e do estado e aguardado o repasse de recursos do governo federal para sanar pendências com prestadores de serviços e fornecedores da Santa Casa de Araçatuba. Segundo a direção da unidade, os 7 milhões de reais que serão destinados fazem parte de valores a receber que ainda não entraram e que somam ao todo 22 milhões de reais. Que seja liberado, porque faz falta, né? A Santa Casa a gente tem acompanhado diariamente a situação e realmente há necessidade de muito recurso para manter o bom serviço que presta. 8 horas e 46 minutos. Meio Ambiente, no próximo dia 27, quinta-feira, a AEAN, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste, vai promover o curso Arborização Urbana Moderna. Gratuita, a ação será ministrada pelo engenheiro florestal Lucas Savério Proto, que é também diretor da AEAN. O evento será na sede da entidade, na Avenida Antônio Pagan, 75, no Icaraí, em Araçatuba. O profissional vai falar da necessidade de adequação de árvores de espécies nativas em cada espaço público que couber de acordo com as possibilidades, contribuindo assim com melhorias aos microclimas que garantem mais segurança, sustentabilidade e qualidade de vida para a população das cidades. Juntamente com a palestra, haverá a apresentação dos benefícios da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAS, os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, sociedade civil sem fins lucrativos, criado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail aean.aracatuba@gmail.com, aean.aracatuba@gmail.com, e mais informações podem ser obtidas pelo telefone da AEAN 3621-3252, 18 3621-3252. Hashtag respeito ao meio ambiente. 8 horas e 47 minutos. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo é o vereador de Araçatuba, doutor Alceu, que está falando sobre a criação da comissão criada pela Câmara Municipal, da qual ele faz parte, para verificar a Zona Azul, Área Azul, sistema rotativo, enfim, aquele ali que tem as guias de sarjetas pintadinhas de azul, você tem que pagar para parar, isso para evitar que você fique o dia inteiro ocupando um lugar, principalmente na região central da cidade. Alceu, houve discussão no passado, e ela sempre é recorrente, da possibilidade de área azul aumentar. Então já foi, como você disse, ali para perto do São João, na Vila Mendonça, acabou aumentando também. Existe a possibilidade, eu acredito que esteja previsto em contrato, de aumentar, de diminuir a área de abrangência da Ara Parque? Existe conforme a necessidade. E essa situação sempre vem à tona, né? Uma das sugestões que eu recebi foi para... por aquilo que pareça, para colocar também ali em volta, perto do Bola 7, em frente
o New York Tower. New York Tower. Ali é difícil de estacionar. Rapaz, É verdade. a dificuldade de se estacionar ali. Então, dependendo da necessidade, ela pode ser aumentada e pode ser diminuída também. Para qualquer região da cidade. Qualquer região da cidade. Não há necessidade de que seja numa área contínua. Por exemplo, parou ali perto da rodoviária, ficou um hiato até lá no cima do Nova York, recomeçou no Nova York. Não tem problema. Não tem problema. Tanto que se você... Hoje são 1.333 vagas. Tá. E 418 estão inativas. Foram vagas que foram retiradas. Um exemplo é ali na Major Mendonça. Rua Major Mendonça. Isso. E depois de alguns estudos perceberam que o pessoal não estava utilizando aquela área. Então ela foi retirada. Não existe uma quantidade máxima nem mínima prevista em contrato de vagas para a área azul? Não, depende da necessidade. Da demanda. Né? Então, eu comecei a receber sugestões lá para essa área do Nova York e do New York Tower, né? Eu achei interessante, que eu não tinha pensado nisso. E não foi uma pessoa ou duas, várias pessoas, até vizinhos lá do meu escritório, foram falar assim, olha, uma pessoa inclusive tem deficiência física, né? E falou, eu rodei, não achei nenhum local para estacionar, nem pagando, nem de graça, nem vara especial para deficiente, que ele é deficiente e idoso também, né? Ali é complicado. Pessoa. E não tem, quer dizer, é uma área que talvez necessite da zona azul ali. Por falar em vagas prioritárias, você estava citando um exemplo aí, existe a possibilidade também do aumento de número destas vagas? São 60 e poucas vagas para deficientes e idosos, né? Eu acho talvez que elas precisem ser melhor distribuídas. As pessoas... Porque essa vaga especial, ela tem que ficar em lugar estratégico. Por exemplo, na frente... Para facilitar a vida do PCD, lógico, né? Perto de né? Então essas vagas devem ser estratégicas, mas a necessidade maior é isso. Uma sugestão que nos mandaram, que nós estamos estudando e vamos colocar em pauta, é a questão da desnecessidade do idoso, por exemplo, ele tem aquela plaquinha de idoso, de parar na vaga para idoso. Ele chega lá, não tem vaga. Ele poderia parar em qualquer vaga. Parar em qualquer vaga. Desde que tenha. Em outras cidades também. Interessante. O idoso colocaria, já que ele dispõe da gratuidade, né? Ele colocaria em qualquer outro local, não necessariamente naquela vaga. Aquela vaga ainda ia existir por conta que ela está no local estratégico, perto de algum local. Mas ele poderia ocupar qualquer outra. Na falta, porque você chega lá, tem duas vagas, às vezes uma de idoso e uma de deficiente. Aí está ocupada. E pior. Mas aí, por isonomia, não deveria ser extensiva a todos os PCDs, por exemplo? Também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, essas vagas para deficientes e idosos, elas não são fiscalizadas, tem mais essa. Muitas vezes... falei isonomia, desculpa, por equidade. Não, mas eu entendi. A vaga ela não é fiscalizada, porque quando ela não é cobrada, ela também não é fiscalizada. Então, um idoso, por exemplo, para lá, ou deficiente, e fica o dia inteiro. Como já tive problemas na legislatura passada, eu tive uma questão de dois deficientes que acabaram brigando por conta da vaga, que um deles parava de manhã e só tirava à noite. Entendi. Enquanto na área azul normal, para as pessoas que não são PCDs ou não são prioritárias, você parar até o limite de 2 horas. Nestas outras vagas não há limite de tempo. Não tem fiscalização. Não tem fiscalização. Só se alguém ficar ali de prontidão e... Eu não sabia disso. Não sabia. Chamar a guarda, né, para poder retirar, senão fica o dia inteiro. Né? Esse que é um dos problemas. Então, uma das sugestões foi essa. Em algumas cidades, parece que Andradina já funciona assim, de o idoso não precisar necessariamente parar ali na vaga do deficiente. Ele para em qualquer vaga, tendo o cartãozinho, né, e não tem esse Interessante. Algo que me ocorreu aqui, inclusive estão me perguntando, o Caetano Procópio Neves, que é advogado, conhece Caetano? Sim. Doutor Caetano, inclusive, ele pergunta o seguinte: o caráter da comissão, ele é deliberativo ou consultivo? Ou seja, a prefeitura tem que atender ao relatório ou não? Não é deliberativo, né? Tá. É apenas consultivo e a gente vai fazer um relatório e como sugestão. Sugestão. Né? Na verdade, não é deliberativo, porque principalmente na renovação, ele nem passa pela Câmara, né? Ele vai ser, se ele for renovado, entre a prefeitura e a empresa. Né? É automático. Não tem que ter autorização da Câmara Municipal. Não. Entendi. Não é deliberativo, Caetano. Tá certo. Tá aí respondido ao doutor Caetano Procópio Neves. Alceu,
A arrecadação da Arapark, parte dela volta para o município? É isso? Você me perguntando se eu tinha alguns números, né? Aham. Na verdade, eu não tenho números atuais, mas eu tenho, de 2019, foi arrecadado 3 milhões e 400 mil. 10% vai para a Secretaria de Assistência Social. Tá. 10%. 10% dessa arrecadação. Que daria aí 300 mil. Os 2019, números atuais eu não tenho. Porque eu acabei achando esses números como uma pesquisa que nós fizemos. Entendi. E aí a assistência cai no bolo lá e ela faz... No início, era 25%. Eu não sei porque não era vereador ainda, né? Mas olhando nas pesquisas de 25% passou-se a 10%. É algo a se perguntar. Se trata-se de equilíbrio financeiro da concessionária ou não. Uma outra sugestão também, eu estive em outra cidade, estive em Sorocaba há pouco tempo, né? E usei o sistema rotativo de lá. Eu achei interessante, porque muitas pessoas reclamam também, pessoas que vêm de fora que não tem o aplicativo porque não tem necessidade, né? Não é daqui, né? E chega lá, não acham as meninas, aqueles totens, aqueles parquímetros, né? Às vezes não estão disponíveis e tem o pessoal que vem de fora tem problema. Lá, eu percebi que cada vez que você parava, tinha um postezinho com aquele QR Code. Então a pessoa chegava com o celular. É uma das sim. E aí te dá acesso ao aplicativo ou direto ao site? Em Curitiba também usei esse sistema. Parei lá no sistema de Zona Azul lá, com o QR Code, já colocava lá o tanto de horas lá que eu ia precisar, né? E tranquilo. Você sabe que em algumas cidades, isso é mais para cidades que já estão se preparando como Smart Cities, como cidades inteligentes, o sistema rotativo ele tem inclusive sensores que indicam onde existe vaga. E aí pelo aplicativo a pessoa consegue descobrir. Facilita a vida do usuário. Né? Mas eu imagino que em Araçatuba isso ainda esteja muito distante. Fica a minha dica para incluir aí como sugestão. Não é? Porque isso depende de sensores ao longo de toda a área de abrangência rotativa, o que também, por sua vez, necessita de um bom sistema de internet, cabeamento, Wi-Fi, enfim, por toda a cidade. Já passou da hora de todo mundo pensar nisso, o poder público de forma geral, não só em Araçatuba, em todo o país, não é? A parte desse sistema do aplicativo avançou bastante na tecnologia. Há um tempo atrás, não sei se você lembra, uns chaveirinhos que eram utilizados. Sim, você chegava lá, você colocava crédito, né? Depois ia... colocava o chaveirinho. Hoje, com o aplicativo, você pode colocar o máximo de 2 horas, né? E você, saindo antes, você dá o troco, devolve. Mantendo sempre 30 minutos, que é o mínimo. Né? Eu achei interessante, porque antigamente você não colocava, se você colocava 2 horas, utilizava ou não, você pagava. E já avançou na tecnologia devolvendo o troco para você. Isso é bem bacana. Muito bem. A gente volta no final a falar sobre isso, porque agora quero aproveitar uma dica de Zé Marco aqui para falar do Parlamento Regional, do qual você é o presidente. O Parlamento Regional aí que reúne municípios da região, vereadores de municípios da região, e está fazendo, às vezes, daqueles representantes que a gente não tem na Assembleia, lá na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí vocês foram conversar lá em São Paulo para falar sobre crise da Santa Casa? Como é que foi? Não, nós não fomos lá, nós fomos com o diretor regional. Aqui na DRS2, no DRS2, no Departamento Regional de Saúde. Como foi a conversa? Nós fomos conversar para saber o que poderia ser feito, porque a primeira reunião do parlamento, só para você entender, o parlamento regional, ele é nosso, Araçatuba, ele compreende 20 cidades da região. Araçatuba, Birigui, Guararapes, essas regiões são 20 cidades. E nós nos unimos, porque a questão hoje era a Santa Casa. Houve aquele pedido de socorro, nós fomos conversar lá com o Petrônio, que é o provedor da Santa Casa, sentamos lá numa reunião com os demais diretores, e a situação estava bem crítica. Houve até a questão de talvez não ter condições de pagar inclusive os salários, se você lembra, né? Depois deu certo, resolveram, né? E nós juntamos no parlamento e vários componentes do parlamento regional estiveram presentes, nós fomos lá com o Petrônio, e a segunda visita foi lá na divisão regional de saúde. Você falou departamento, a gente fala divisão, divisão regional de saúde, né? E conversamos lá,
E ele nos garantiu que também está tomando as providências, que a questão principal é dinheiro, né? O governador Tarcísio já estava sabendo, né, dessa questão do déficit da Santa Casa, e nós vamos de novo conversar com o Petróleo para saber se houve algum avanço somente com essa visita nossa no DRS, ou senão nós vamos partir para a Secretaria Estadual de Saúde e até o governador do estado. Muito bem, o parlamento regional aí, todos os municípios, os 20, contam com representantes, porque eu lembro no começo tinha alguns que ainda não haviam designado, né? Em 100% não, nós É? estamos em 70%. Né? O Cezinha continua lá, de Birigui? É o nosso porta-voz lá. Eu lembro que Brejo Alegre tinha um representante também. Brejo Alegre é o Du. O Du, A gente está bem unido, está bem bacana. Principalmente porque a Santa Casa, eu costumo dizer que a Santa Casa está em Araçatuba, mas ela não é só de Araçatuba. Com certeza. Ela é de 40 cidades. Sim. Então, todas essas cidades têm que dar sua contribuição também para melhorar. E hoje o problema da Santa Casa é dinheiro. E lembrando, nós não temos um representante na Alesp, o único deputado que tinha na região não foi reeleito e nós não conseguimos fazer um novo. Então, em não tendo um deputado, quem está fazendo às vezes aí de composição regional acaba sendo o parlamento, não é verdade? Né? Claro, cada prefeito, cada vereador de cada município vai lá e faz a sua parte pela sua localidade, mas de forma regional é o parlamento quem está se dando esse trabalho. Essa ideia do parlamento regional, primeiro nós tivemos a ideia da frente parlamentar, que ela compreende as 40 cidades. Né? Da região administrativa de Araçatuba, ok. Mas aí nós aproveitamos a ideia do governo do estado, que dividiu dos aglomerados, urbanos, então ela compreende 20 cidades. E foi uma ideia bem bacana mesmo, por quê? Por conta dessa força política que a gente reunia todas as cidades para levar as reivindicações até o governo do estado, até a presidência da República. E de quanto em quanto tempo vocês estão se reunindo? Continua sendo mensal? As reuniões ordinárias são uma vez por mês mesmo. Tá, presencial ou virtual? Nós estamos fazendo elas presenciais. Presenciais. Porque a gente visita essas cidades também e a gente acaba prestigiando a cidade, né? Então nós estamos indo nas cidades, não estamos centralizando em Araçatuba, não. A gente vai para Turiúba, Buritama, a gente tem visitado as cidades também para prestigiar e para essa união ficar mais fortalecida. Perfeito, então. Alceu, vamos relembrar então a comissão aí para verificar as ações do rotativo de Araçatuba. Está formada, vocês em 20 dias esperam compor o relatório e aí a população pode e deve participar. Relembre como participar. Nós vamos primeiro marcar uma audiência pública para semana que vem, nessa reunião agora que às 9 horas eu vou lá com o pessoal da comissão para ver que dia que vai ser. E o pessoal pode nos mandar através do WhatsApp, através do Facebook, né? As sugestões. E já estão mandando, viu? Assim como pessoalmente, se quiser ir lá no seu gabinete e levar a sugestão, pode ser? Será um prazer receber. Entendi. Tem aqui o Zé Roberto Campos, está falando que gostou da sua sugestão aí do QR Code, porque todo mundo, no final das contas, hoje